Aí teve também no momento que a gente tinha a Ioná falando com o Dudu, onde eles decidiram que ele. Ela tava, né, falando que ia colocar a Carol, porque ela tava muito indignada com o que a Carol tava fazendo com ela, que era fazendo a caveira dela pro próprio grupo. Ela depois começou a refletir, mas como será que vai ficar a minha imagem lá fora pro público se eu colocar a Carol no Lampião? Então ela começou a pensar se ela ia sair como uma traidora, como uma falsa, se o público não ia gostar dessa atitude, e o Dudu seguia botando pilha, e o Dudu falava, não, mas ela te traiu primeiro, não foi ela que ficou falando de você, então se você fizer isso, tá tudo bem, o público vai entender, né? Então o Dudu... E ela é verdade. E ela então, é verdade. Caindo no papo ela dele. caindo na pilha dele, e ele botando pilha, falando, vai, coloca e tal. E aí, se não fosse assim, o Dudu queria que ela colocasse o Nizam, né? Porque o Dudu, a ideia do Dudu com o poder da Ioná era de colocar cabeças. O Dudu falou exatamente isso aqui. Ó, a gente tem que colocar cabeças. Ou coloca de lá ou de cá. O importante é a gente colocar a cabeça, não interessa de que grupo que é. Né? Vamos nas cabeças. Então o Dudu tava Teve querendo... uma hora que ele ainda falou, né? Seria bom as duas cabeças. Os dois grupos. Ou seja, ele quer botar o grupo... Eles queriam fazer uma roça com 3 cabeças. A ideia deles era colocar 3 pessoas que entregam muito pra sair um também. Só que o Dudu sempre colocando no da Ioná. Mas aí é burrice, cara. Recupera o superchat que eu tinha te falado da inscrita que perguntou agora há pouco. Por que o Dudu quer colocar a Rai na roça se a Rai é uma participante que entrega? Se a Rai é uma participante que rende? Esse é o ponto. Esse é o ponto. O superchat que chegou aqui pra gente... Ó, gente, a gente precisa bater a meta, tá? Superchat, por favor, não custa nada. Mas aí, a Milene... Foi a Milene? Foi. Sim. Dieguinho não defende tanto entretenimento porque ele quer indicar a Rayane. Eu acho que, Miliane. Se o Dudu... além do entretenimento, ele tá jogando num grupo, que agora a gente já não sabe mais se é um grupo, mas essa galera também falava, tem que botar pessoas de lá e tal, né? E eu acho que, assim, não dá pra sustentar esse discurso o tempo inteiro de sou só contra as plantas. Nem o público quer isso. As pessoas querem histórias. As pessoas querem que você vote em quem te fez alguma coisa. Então ele tem motivo contra a Rayane fez coisas que ele discorda e ele não pode sair dessa narrativa dele também, né? Senão fica muito fraco. As pessoas gostam do quê? De você se vingar, de você o jogo virar. Então eu acho que ele pensa nisso também. E a gente tá acessando um pouco mais do Dudu e não só o Dudu apresentador, né? Nesse momento em que ele vota em alguém que fez algo pra ele, é o Dudu pessoa física, não é mais o Dudu apresentador que só quer botar fogo no feno, né? Sim. E eu acho que é o incômodo que ele tem com a Maria, né? Aí sobre ainda, voltando essa questão aí de colocar a Carol, a Ioná ainda depois analisou e pensou o quê? Não. É melhor não. Ela disse o seguinte, se no voto por acaso eu indicar direto a Carol, aí eu tô comprando uma briga desnecessária. Tenho que esperar ela se virar contra mim. Eu não posso atirar. Eu tenho que ser a vítima. Então eu tenho que ir na Michelle pelo voto da casa. Então mostra o que a Ioná é inteligente. Ela sabe que se ela colocar a Carol, ela vai estar buscando a briga ali. E ela ainda pode se queimar com o público aqui fora de sair como traíra, como uma falsa traidora, a mulher que colocou alguém do próprio grupo ali na roça. Então, ela pensa, ela é muito inteligente. Ela quer se colocar no papel de vítima sim. E por isso, basicamente, ela gravou que ela vai colocar a Michelle, tá? E não tá nem aí pra grupo dela, não tá nem o que quer. Então ela lendo o poder e vendo que ela pode fazer isso depois, é possível que ela coloque a Michelle. E o que eu acho mais legal disso tudo é a transparência, né? Porque ela podia simplesmente ficar quietinha e pensando na cabeça dela, deixa ela me trair primeiro e tal, não sei o que, mas ela fala, né? Isso é legal, é um jogo diferente também, né? Mas é isso que eu gosto da Ioná, tanto da Ioná quanto do Dudu, eles têm a Ioná mais, tá? A Ioná muito mais. Ela tem uma vontade de fazer um jogo externo com o público. Aqui nessa temporada, felizmente, o elenco não tem reclamado e não tem usado a pessoa ficar conversando sozinha com aquele velho papo. Ela tá lá fazendo VT. Porque, gente, VT faz parte do reality show. Faz parte do show. A Ioná, quando eu tô falando que ela faz mais isso do que o Dudu, vocês já devem ter observado, ela fica sozinha no gramado ou na casinha da árvore, conversando sozinha,
mas compartilhando, porque ela sabe que a câmera está se mexendo, ou seja, ela imagina que ela esteja no Play Plus, no Record Plus, ela fica compartilhando com as pessoas aquilo que ela de fato sente. Então, assim, ela tenta ter uma narrativa, tenta construir um jogo externo. Isso é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, é divertido ver que ela tá o tempo inteiro sendo essa figura imprevisível junto com o Dudu. E ela já tinha falado essa semana que ela ia jogar com o Dudu. Tá bom. Tô falando muito hoje, o diretor pediu pra eu calar a boca. Não, pode seguir. Pode seguir, que isso. Conclui. Conclui. Eu não lembro mais do que eu tava falando, mas eu acho que é Ioná. Tava falando dela fazer A o VT Ioná- dela sozinha, dela jogar com o público. É isso, e ela é um personagem que não pode sair. Ela falou essa semana que ela ia ficar com o Dudu, do lado do Dudu, ou fazendo ele achar que tá do lado do Dudu, ela achar o Dudu achar que ela tá jogando com ele, sendo que de fato ela não tá. Porque, por exemplo, o fato dela não ter ido pro rancho, ela falou que não se incomodou, porque ela pediu pro Dudu levar a Gabi Spanik. Mas ela ficou incomodada, tanto que ela e a Carol macetaram o Dudu enquanto ele tava lá no rancho. E ele lá pendurando um papelzinho lá com a foto dela pra meio que fazer com que ela tivesse presente ali, sabe? Imagina se Então, ela assim, tivesse se incomodado, né? Depois de ter chamado ele de Judas e tudo mais. Pois é, então, cara, vocês estão entendendo como é fantástico? Porque essa fazenda, literalmente, eu acho que depois de tantos anos, está sendo a primeira fazenda em que os grupos não se consideram grupos. E Percebe? falando em grupo que não se considera em grupo, a própria Gabi, né, também chamou o Dudu de Judas, porque daí ficou lá na casinha da árvore. Eu acho que era. Acho que a gente também não tem a foto aqui. Mas ficou lá na casinha da árvore a Kate, a Carol, a Gabi. Eu acho que a Tamires também tava. Tinha um pessoal lá, era nesse momento que o Dudu tava falando com a Ioná lá em cima, tá? Aí o resto do grupo. Ah, Saori. Saori tava lá, tá? Não era a Tamires, não, era a Saori. E aí, estavam falando sobre o Dudu, né? E a própria Gabi falou que dependendo de quem o Dudu colocar na roça, ele vai estar sendo o Judas também, né? Então, tem toda essa desconfiança naquele grupo. A Saori também não confia no Dudu. A Carol, ela fica fazendo a caveira do Dudu ali. E outro momento que teve também lá na casinha da árvore, foi um momento que esse grupo, essas meninas estavam lá, falando justamente sobre o quê? Sobre a Duda. Que a Duda estaria falando coisas do grupo deles ali pro outro grupo, né? Já que ela tinha afinidade com alguns meninos lá e tal. Só que aí antes, um pouco mais cedo, a Carol tava detonando a Ioná pro Nizam, né? E aí a Carol tava lá concordando de tudo que tava sendo falado, que não tinha que falar de um grupo pro outro e tal, sendo que ela desceu a lenha na Ioná pro Nizam, né? Então, muita incoerência. Muita incoerência. Muita.